eles tá, mas para mim também não. Oi, oi, oi. Oi, oi. Pronto. Pronto. Eu tenho que... Alguém... Deixa eu pôr isso aqui. Ah, vou abrir agora. Eu vou só pegar o papel aqui para anotar, senão eu vou esquecer. Bom, já podem começar a inscrição. A colega que se inscreveu, o colega ali também, está se inscrevendo? Eu vou tentar até onde minha memória der. Quando ela parar de funcionar, eu começo a anotar. Por enquanto está indo. Qual é o nome? Leslie. Então, pode começar. Eu passo o microfone e aí a gente vai. Tá bom, obrigada. Então, oi. Eu primeiro queria agradecer a fala de vocês, porque eu acho que, para nós, é uma oportunidade assim valiosíssima em termos de ressignificar informações e ressignificar os nossos próprios engajamentos. Acho que isso é muito importante, né? Daí, eu queria comentar uma coisa da Julieta, que achei importante você trazer a questão da psicologia, né? Já que estamos aqui nesse âmbito da psicologia, e eu queria aproveitar, e achei importante você colocar que no dia da ocupação da prefeitura não tinha, pelo visto, né, pessoal da psicologia, mas, ao mesmo tempo, eu queria valorizar muito a psicologia social, né, que, para mim, é muito presente, até lembrar a onda de psicólogos e psicanalistas sociais que vieram da Argentina durante a ditadura e a quantidade de psicólogos sociais que hoje atuam no Brasil, nessa área. Assim como temos pedagogos sociais, artistas sociais, cientistas sociais, né? Quer dizer, em todas as nossas áreas do conhecimento e do saber, infelizmente, ainda minorias, né, atuamos nas áreas de militância e engajamento. Mas eu acho super importante sempre lembrar a importância da gente se engajar e militar, né? Então, achei muito bem lembrado. E, na realidade, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que representa, né, o pessoal vítimas das barragens. Teria 3 perguntinhas assim, que se costuram entre si. Uma seria assim... que vocês podem trazer para a gente em relação à época dos governos do PT? O que sim funcionava, que deixou de funcionar agora, em termos de direitos, né, dessa época? A segunda questão é, dentro de que movimento maior vocês estão, e que ONGs, por exemplo, já que o poder público não atua, já que o privado tira os direitos, o público não representa em nada, que ONGs, se é que existem, estão presentes nesse movimento ao nível de direito, ao nível de pedagogia, ao nível de psicologia, de arte, enfim. E a terceira questão é se a questão das barragens destroem, né, não só a parte material, mas a parte subjetiva e a parte cultural, se existe algum grupo que resgata a memória, inclusive cultural, desta população e destas comunidades, né, tanto em termos de arte como de cultura. Então, é isso. Muito obrigado. Bom, da primeira pergunta, né, da época do governo do PT, né, o que funcionava e o que deixou de funcionar. Na nossa leitura como movimento, entendemos o governo PT que foi um governo de conciliação, né? Então, ele foi um governo que conciliava interesses da classe trabalhadora e também interesses, né, do capital. Então, ali tinha algumas demandas atendidas, mas também não deixava de atender os interesses, né, enfim, de grandes empreendimentos hidrelétricos, agronegócio e assim por diante. Então, tem essas contradições.
Mas, ao mesmo tempo, ele sendo um governo que ele advém de uma luta popular, nós, como movimento, apoiamos e tudo mais, nós podemos dizer que ali já é um espaço que tinha um diálogo maior, né, com a sociedade e com as demandas do povo. Então, esse diálogo de poder reunir, de poder apresentar demandas, de, ao mesmo tempo, né, as barragens continuaram violando os nossos direitos, mas de ter algumas demandas historicamente negadas sendo atendidas, né, para a população. Também queria lembrar que, tipo, o governo, o Estado brasileiro, ele não tem uma política nacional de segurança de barragens, né? Então, as empresas, principalmente depois da privatização desse setor, são elas mesmas que fazem algum relatório conforme os interesses delas. E, como a Débora já falou, né, do número de barragens que tem, apenas 3% são vistoriadas, fiscalizadas. Foi somente em 2010, durante o governo PT, que surgiu algum tipo de tentativa que tenha algum monitoramento das barragens. Então, ela tem... Ainda é muito pouco, mas foi a partir dali que surgiu algumas políticas para tentar responder a isso. Nós também não... Nossa demanda histórica é por uma política nacional dos direitos atingidos. Não foi completada, mas foi reconhecido, né, pela Secretaria dos Direitos da Pessoa Humana que realmente existe uma sistemática de violação. Então, foi pensado algumas medidas mais paliativas, já formas de responder a isso. Então, posso dizer isso. E o que mudou, né, na nossa visão, né, um golpe, né, que ocorreu em 2016 para cá. Mudou que há com uma crise do capital, há um interesse de explorar tudo aquilo que ainda não foi explorado. Então, por isso que também está querendo... não fazer a demarcação das terras indígenas e quilombolas, quer retirar esses direitos, estão implementando uma forma de flexibilizar a legislação ambiental. Então, ela já tinha certas fragilidades, e eles querem que eles falam flexibilizar, tirar todos os empecilhos para facilitar a construção de novas obras, né, na área de energia, na área de minério. Então, isso nos afeta. E, além de mais, da precarização ou da desestruturação das políticas que tinham de proteção ambiental, de proteção social. É importante pensar também na reforma da legislação trabalhista, né? Se a gente for pensar nos atingidos, agora com a indenização dos funcionários e terceirizados da Vale, as mudanças na legislação vão afetar também as indenizações das pessoas que faleceram, das famílias, né? Que as pessoas já faleceram. E acho que também a precarização do trabalho gera um aumento crescente dos acidentes de trabalho. E essa é uma consequência que a gente vai sentir agora nessa nova condição. Isso, então, dentro desse novo pacote, ele vai afetar a todos, e principalmente o povo que está ali, às vezes, numa situação de uma pobreza ainda maior, que pode chegar a ser uma situação de maior miséria, né? A gente tem que lembrar também da instauração do teto máximo de gastos, que vai afetar, e agora, principalmente, se a gente considerar as regiões que já não têm um bom acesso à saúde, agora, com as novas contaminações que vão vir, você tem um teto máximo de gasto com a área da saúde, por exemplo, entre todos os outros, mas com a área de transporte, como que você vai transportar essas crianças que não têm mais a estrada, que agora tem que ser um outro tipo de transporte para pensar a ida para a escola. Então, também é prejudicial.
movimento que vocês estão e que ONGs que estão participando, que vocês estão conseguindo reverter de alguma maneira isso? Tá. Só para terminar de falar um pouco da retirada dos direitos, acho que dentro do setor de energia é importante também colocar do que tinha antes e que está sendo retirado. Um desses programas é o programa Luz para Todos, né? Então, que estava ali o acesso à energia, com uma visão que as empresas privadas não queriam ir até as comunidades. E isso já foi afirmado, de retirar essa política. A outra também do subsídio, que se tinha um desconto na energia, na conta de luz, né? Todos nós aqui pagamos para as comunidades do campo, né, que tem, às vezes, uma demanda muito maior para conseguir aprimorar a sua produção. Então, todas essas questões, além dos direitos, também a questão como que está sendo no setor da energia, né, do processo todo de privatização, a maior ainda, na realidade, de entrega, né, não é só privatização, é entrega de setores estratégicos do nosso país, inclusive, que está ameaçando ainda mais a soberania. Em relação ao movimento maior, né, o MAB ele se organiza como um movimento social, autônomo, organizado, território nacional. Nossa força está ali na nossa base, nos organizando cada vez mais, nos qualificando. E também nos envolvendo, participando, fazendo parte do que nós chamamos do campo popular, que é do campo dos movimentos sociais no Brasil, né? É dessa luta que nós consideramos como movimento popular e é dessa luta que também fazemos parte, né? Como o movimento, ele é um movimento que a sua base, em sua maioria, é do campo, mas não só, também tem atingidos que são urbanos, mas sendo a maioria do campo, tendo a questão do campo, nós também integramos junto aos movimentos do campo, junto ao MST, a Via Campesina, né, fazemos parte dessa luta. E também temos um trabalho conjunto também com o setor dos trabalhadores da educação, com os trabalhadores do setor de energia, porque entendemos que esse modelo energético ele atinge os atingidos, ele atinge o povo urbano, ele atinge também os trabalhadores que também sofrem com a precarização do setor de energia. Então, nisso também temos aí na plataforma, que a gente chama Plataforma Operária Camponesa da Água e da Energia, que envolve desde movimentos de jovens, desde os professores, para discutir os royalties para a educação e para a saúde, e com os trabalhadores, né? Então, é nesse campo que nós também atuamos, né? E da questão do resgate da memória cultural e arte, né? Dentro do movimento, ainda temos desafios, mas também tem esforços para fazer esse resgate na organicidade do movimento, na organicidade dentro das comunidades, de fazer esse trabalho dentro das próprias famílias, de resgate mesmo, cultural, o que tinha ali antes da arte. E, inclusive, nós, em relação à arte, a gente também tem resgatado o que a gente chama de arpilheiras, que são as mulheres do Chile, né, que têm essa arte, e que, na época da ditadura no Chile, as mulheres bordavam com os tecidos de seus entes queridos que foram desaparecidos pela ditadura, para denunciar, né, o massacre, a tortura, o desaparecimento. Inclusive, mandavam esses bordados, chamado de arpilheira, que é feito num saco de juta, de batata, né, para denunciar fora. E nós aprendemos, nesse intercâmbio entre povos, nós também aprendemos essa técnica e também estamos fazendo isso
com as mulheres atingidas por barragens, para a gente conseguir ter um espaço maior de auto-organização, de discussão, como que as barragens violam os direitos das mulheres, e fazer esse resgate, né, e trazer o que nós tínhamos, o que nós perdemos, o que precisamos ser resgatado, e fazendo um trabalho coletivo aí com as arpilheiras. Pode ficar com vocês essa daí. Respondeu? Vou passar agora para o Edir. Boa tarde já, né? Boa tarde. Meu nome é Edir. Minha pergunta é para Tamicuã e para Julieta. Primeiro eu quero agradecer e também parabenizar pela concisão com que vocês relacionaram humanidade e vida. Eu acho que ficou bastante claro que é uma equação muito imediata para que todos percebamos. Eu quero fazer uma pergunta sobre ancestralidade e antepassados, porque a Julieta, no início da mística, ela colocou que da capacidade da conexão com o espiritual como fonte de energia para o dia a dia. E depois a Tamicuã colocou que ali na Câmara Municipal, em determinado momento, as guerreiras receberam a energia dos antepassados, para aí fazer o Bruno Covas e a repressão mudar de ideia. A nossa cultura ocidental, que é bastante materialista, ela descarta esse tipo de fenômeno como uma superstição primitiva, inclusive a nossa academia. Tá? A minha pergunta vai nessa direção, no sentido de tentar que vocês desenvolvam mais essa qualidade dessa experiência com antepassados e com ancestralidade, que a cultura ocidental considera como uma coisa remota, lá no passado, uma alegoria meio supersticiosa, e que só serve eventualmente para, sabe, como um símbolo vazio. São duas experiências que eu gostaria que se desenvolvesse mais um pouco. Me interessou muito, principalmente, a energia bélica que baixou dos antepassados naquele momento, porque era uma coisa efetiva que estava ocorrendo no psiquismo daquelas pessoas ali na hora do enfrentamento. Isso é um fato, isso é um fenômeno que não dá para se chamar de alegoria primitiva e supersticiosa. Então, e a psicologia tem muito a ver com isso, de estudar esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno. Não só a da Tamicuã, e primeiro a Julieta, desenvolvendo um pouquinho mais essa que você colocou logo no início. Nós estamos perdendo a espiritualidade e precisamos resgatar essa comunhão como fonte de energia. Então, seriam essas duas falas da Julieta sobre isso. E se você puder dar mais, não conceituar a respeito, eu não estou pedindo para você conceituar, mas contar mais detalhadamente esse episódio ali no confronto com a polícia na Câmara Municipal. Eu vou responder como eu entendi, porque tem algumas palavras em português que eu não sei, o que falou assim muito, e eu não consigo entender a compreensão dessas palavras, assim, às vezes que é o português mais culto, assim. O que eu entendi para você é eu explicar como que foi essa espiritualidade, como a gente resistiu ali no enfrentamento em frente à prefeitura, né? Sim. Então, todos os povos, a gente fala povos indígenas guerreiro, tipo, aqui no Brasil, algumas pessoas dividem, já o povo guarani, ele não é muito do guerreiro, ele é mais espiritual. O povo do Nordeste é mais guerreiro, vai mais para cima, não. Todos nós, né, todos os povos indígenas têm um modo aí de estar enfrentando essas lutas, que é uma luta hoje que a gente, como a demarcação, só para me chegar aí na onde você me perguntou. É uma coisa nova para a gente, porque antigamente a gente ficava dentro do nosso território e não precisava papel, né, e com essa coisa aí, a gente precisa de um papel que tem que escrever ali que aquela terra indígena é de um determinado povo. Então, a relação dos povos originários com a espiritualidade sempre foi presente, né? Não tem nenhum povo indígena que eu conheça, que eu tenha conhecimento, que, antes de começar qualquer coisa, não tenha espiritualidade, né, antes. Então, a psicologia, eu vou entrar na psicologia também, que tem que respeitar mais esse modo tradicional nosso. Quando um psicólogo ou qualquer profissional vai dentro do nosso território,
tem que respeitar aquele modo de vida tradicional daquele povo, que o contato maior é essa espiritualidade, né, que a gente tem. A gente, quando estamos doente, assim, desanimado, doente com alguma coisa, a primeira coisa que a gente leva o indígena é para a casa de reza para tratar com a espiritualidade do Tchamói, do pajé ou da pajé. Depois ele fala assim, agora é hora de você levar para o médico, porque agora é uma doença do médico, carnal, assim, porque ele também tira uma doença que é corporal, né? Então, quando ele autoriza, aí a gente vai. A nossa resistência ali da ancestralidade é que o quê? Que essa ancestralidade sempre está presente no nosso dia a dia. Essa reza, que é esse conjunto de espiritualidade que vai muito além. A gente fala reza, que é para tradução aí, rapidamente, para o português, mas vai além, né? Quando a gente fala estamos fazendo um rito, estamos juntamente com as plantas dos nossos pés na terra, né? Aí no chão, nessa conexão. Embora que esteja cimento, mas embaixo dela está a terra e a energia passa aí. Não tem. O homem, ele não tem poder de anular essa conexão entre a energia que está na terra, mesmo esteja com esse cimento aqui. Vocês veem que vocês andam na rua e, às vezes, a prefeitura bota planta uma coisa e, em volta, bota tudo cimento. Ele vai estourando todos os cimentos, ou se não brota, daí é onde não tem nada. Então, essa conexão sempre foi muito forte. Então, para a gente fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, né, a gente primeiro faz essa conexão, esse momento de ritos, para a gente sentir, né, a energia. Mas de que forma você sente? Eu acho que a gente sente através da nossa conexão profunda, de que vem não aqui de fora, mas que vem de dentro de nós. A energia que só Nyanderu consegue explicar assim, mais efetivo. E a gente vai aprendendo dia a dia. Então, aquelas crianças estavam ali, como a Julieta falou, muitos podem passar e falar, nossa, como eles são responsáveis. Não, nós não somos responsáveis, nós cuidamos das nossas crianças. E sabemos que tem uma multidão ali, embora muitas pessoas não estão vendo, mas tem uma multidão de guerreiros que morreram lutando e que se faz presente naquele momento, dando força para a gente, aonde a gente for, eles estão ali, vocês vão conseguir, nós estamos aqui. Para vocês terem uma noção, a guarda tem as fotos, eu não sei se vocês viram aí as fotos, mandamos um Tchondara, um guerreiro, ir na aldeia, vai na aldeia, pega todas as flechas, todas as bordunas, tudo. Ele pegou tudo que ele tinha no momento e trouxe tampas de panelas grandes. E disse, pegamos tudo, isso eu trouxe para vocês, para a gente se proteger. Então, a polícia estava com aquela coisa que eles põem no escudo, e os indígenas com esse pouquinho de armamento e com essas tampas aí na frente. Até o líder falou, trouxemos tudo, porque, na verdade, a gente sabe que aquilo ali não é tão forte como o que eles estão, mas o escudo que ia ali na frente era mais potente que eles, né? Então, essa espiritualidade, ela está presente nas crianças, né? As crianças estavam ali, todas ali. Nenhuma criança ficou reclamando, ficou chorando para ir embora, mesmo no sol, que a gente recebeu um sol muito quente. Diz que nas partes aí de São Paulo, diz que choveu, né? Zona Leste, diz que caiu um temporal lá, a gente ficou todo o tempo, o Nyanderu segurou e não mandou a chuva para a gente não se dispersar, e ficamos ali todo o tempo. Então, as crianças todas cantando ali, perguntando, Tamicuan, você vai ficar na linha de frente? Mas para apanhar, aí eu falei para ela assim, por você, eu vou para frente, porque por futuro seu e por futuro de outras crianças, e não tive medo ali de estar, mas mesmo assim elas com medo ali da gente, né? Porque elas não estavam com medo delas, não, elas estavam com medo, não estavam com medo delas se machucar, elas estavam com medo de nós que protegemos através dessa espiritualidade, através de Nyanderu, a comunidade. Então, eu acho que na cabeça deles, eles pensavam, se a gente perder toda essa liderança, como vamos nos proteger depois? Então, elas ficaram ali, a gente confrontando com a polícia ali, elas todo o tempo cantando, e
rezando para Nhanderu ali em círculo, cantando sem parar, sem parar, sem parar, né? Foram mais de 4, 5 horas sem parar ali, né? Então, esse é uma resistência. O que segura a gente hoje é a espiritualidade. Qualquer movimento, qualquer governo, qualquer coisa, se não tiver a espiritualidade em primeiro lugar, não vai adiantar. Num primeiro momento pode até dizer que vai, mas ele eu nunca vi nenhum povo, até aqueles que dizem que é ateu, na hora que o cinto aperta, corre para algum lugar. Não tem essa. Corre para algum lugar na hora que está morrendo alguém. Ninguém faz ritual para ninguém morrer. Eu nunca vi. Em todas as religiões. É sempre para as pessoas se curar. E também as pessoas que não acreditam, em um momento ela tem que se conectar, né? Então, a espiritualidade na gente é muito forte. Foi essa espiritualidade que conseguimos ali todos em união, criança. Até os bebezinhos não choraram. Os bebezinhos recentes, Julieta, não viu chorar. Que nem as crianças ficaram quietinhos ali, dormimos ali, ficamos ali, né? Dormindo, um acordava para cuidar, assim. Mas em nenhum momento eles choraram para nada, nada. Eu não vi um choro de... E tinha umas 4, 5 crianças recém-nascidas, de poucos dias, assim. Então, não colocamos nossa comunidade em risco. Nós sabemos que a nossa força ali, a força das nossas crianças também, a energia pura que elas têm, foi o que deu força para que a gente conseguisse aí deter, né? E fazer com que um prefeito voltasse atrás, mesmo a gente apanhando, que não foi fácil. Eu apanhei de uma policial, negra, né? E eu falei para ela assim, e todos aqueles policiais, porque a maioria eram de pele, né? Eu falei, vocês deveriam ter vergonha de tratar a gente como vocês estão tratando. Em nenhum momento a gente pôs a mão em vocês. E como que você vem me empurrar, ou me bater, ou jogar spray de pimenta na cara dos indígenas, que são tudo menores, A gente não está lutando só para a gente está lutando por vocês também. Ou vocês vão dizer que são pardas? Porque pardo é negro sujo, como o Estado coloca, ou branco sujo. Vocês são negros, têm um movimento lindo, tem uma história linda. A única diferença que muda é que foi arrancado o ancestral de vocês do território e nós estamos tirando o nosso território, que são daqui. Estamos na luta. E porque estava muito agressivo, né? Esses policiais estão muito agressivos. Então, mas mesmo assim, Nhanderu falou, vai ficar aqui, eu vou fazer uma estratégia. Nós não fizemos nenhuma estratégia. Nós chegamos lá, até eu falei para o Julieta, aqui é como o Nhanderu quer. Daqui a pouco ele vai dar uma luz. Ele mandou a gente baixar as bandeiras, e baixamos e falamos, agora só vai vir os guerreiros, as crianças vão para lá com as mulheres. As mulheres guerreiras, que foi eu, Julieta, tá de frente, vão vir de frente, que agora a gente vai conversar com esses policiais e vamos ir para frente deles. Mesmo eles com essa arma, a gente tem a arma maior, que é a arma que é o nosso petenguá, o nosso cachimbo, a nossa maraca, e Nhanderu e nossos ancestrais estão aqui com a gente. Então, eles vão empurrar eles para lá e eles não vão pôr a mão na gente. Então, foi isso. Jalaya, hermana. El mundo eurooccidental mismo, mesmo en las lutas, está buscando de controlar. Yo contaba a Tamicuá que el mito de la izquierda, el guerrillero, Che Guevara, los ejércitos de liberación, los pueblos que van a defender al pueblo, ¿no? Y yo respeto porque yo vengo de esa memoria. Yo vengo de esa memoria y respeto nuestras mortas y nuestros mortos. Mas también critico aquello que de donde yo vengo, porque yo soy de esa memoria. Mismo en las lutas, estamos tratando de controlar las estrategias, la guerra de posições. Se faz muitos livros para defender o povo. Eu não digo que está mal.
em cada momento tem seus conhecimentos. Mas aquilo que eu aprendo, irmão, porque você estávamos falando um pouquinho, não? Que vem da luta anarquista, não? Que alguns momentos também de minha história compartimos de minha avó, não? Anarco-sindicalista em Bolívia, minha avó quechua, não? Mas uma coisa que é muito importante, eu vou fazer solamente uma coisa para compreender aquilo que você dizia, não? A superstição. Olha esses indígenas, como são suicidas, não? Porque isso que está olhando da televisão, olha, como são suicidas. Aí como formigas entram, não tem nenhuma estratégia, não tem armas, não tem nada, e vão como ignorantes, como animais. Isso é a mentalidade políticos, não? A gente que faz a política da verdade. Nós respeitamos as lutas de cada povo, de cada história, dos trabalhadores, dos sindicalistas, dos inteiros, que têm suas formas, sua memória de experiência das lutas. Mas a memória das lutas dos indígenas não é um acto suicida. E quando vamos a ir ao suicídio, que temos irmãs maiores que foram ao suicídio, mas foram como parte de nossa luta. Porque elas iban a ser violadas. Nossas avós, quando chegaram os espanhóis allá en las terras altas, en la serranía terrandina, se mataram com as crianças. Mas também estavam as outras que resistiam, que lutavam também. Então, para o pensamento eurocêntrico, o tempo, que você dizia esos, não? Sim? Não, aqui nomás, irmão. Sim, também, é lineal. O tempo é lineal. Então, ¿me puede agarrar, hermano? El tempo para o mundo euro-occidental va de pasado, no, ¿cómo es? Al revés. Así funciona, ¿no? Porque es así que va. Después, si alguien tiene otro como esto, por favor me presta. Sí. Sí, no, aquí tem. Sí, no, está bom. Então, esto es el tempo lineal, esto es Europa. ¿Cuál es? Sí. Entonces, esto es Europa. Sí, esto que es Europa, hermano. ¿No? Entonces, esto es Europa. Así el tiempo lineal va de pasado a futuro. Y según el pensamiento racionalista, el tiempo es una línea y el mundo va así, dejando atrás el pasado y caminando al futuro. Y entonces los povos dicen, va desarrollando, va civilizando, va avanzando, va dejando o arcaico o superstições aí atrás. ¿Ya? Então, primeira coisa que nós precisamos é descolonizar o tempo. Primeira coisa. O tempo, tá bom, é melhor isso. O tempo, esto é Europa, aqui Abiyala, Pindorama, Brasil, Bolívia, América, que dicen, Latinoamérica, que dicen, ¿no? Territorio. Este es un territorio, este otro territorio. ¿Cómo es? Al futuro, no sé, es así. ¿Cómo hacen? Es que me he confundido. Perdón. Como representa es que estoy así. Como ponen a línea, hacen así, al revés, disculpen, es al revés. É muito importante como fazem. Va de passado a futuro, é assim que hace o mundo ocidental, não é aí. Es aquí el pasado, ahí el futuro. Camina olhando el futuro, está ahí. Adelante eso y atrás, ¿no? Entonces, 1492. Aquí dice Europa que era el pasado, ¿no? Nós também temos nuestro pasado.
este pasado, este nosso passado, aqui organização Salud, Salud Integral, onde também estava a psicologia, etc., não? Aqui que não se chamava assim. Mas nós também teníamos nossa organização social, nossa cultura, nossos vestir, nossa espiritualidade, nossa forma também de sanar, de curar, de nossa psicologia também, mas inserida dentro de nossas concepções. Aqui também. Nós não nos conhecíamos. 1492, a nossos territórios espanhóis, a vossos territórios holandeses, franceses e portugueses. Esta história e esse idioma, esses corpos, essa concepção da vida, a partir de aqui, se impõe sobre nossas concepções e sobre nossa vida. Mas nós teníamos nossa vida, aqui vivíamos, aqui também teníamos nossos próprios problemas, porque também brigávamos entre nós, não é que aqui angelitos, não, eram nossos territórios, como toda gente, aqui também nós gente. Nós, não, que caiga a Europa. Caiu a Europa, caiu. Então, irmãos, é muito importante compreender isto. Esta forma de explicação que nós feministas comunitárias fazemos, que nossos irmãos tampouco han feito isso, mas que nós chamamos a descolonização do tempo. Nós existíamos e temos nossa memória, e também tem sua memória Europa, mas Europa caminha assim, deixando sua própria memória atrás. E nesta memória também tem espiritualidade da comunidade e ligação com a terra, a Europa. Os celtas, como se chamam estes del norte? Bueno, vikingos, onde tinham muitas mulheres também. Ou seja, tinham sua própria compreensão, que não era lineal. Mas em momento del caminar do tempo da Europa e, por desgraça, para o mundo, de que invadiram os territórios de que hoje se chama Latinoamérica, nós chamamos a Viayala. Por la desgraça, o mundo se convirtió en, como se dice, quintal de Europa. O mundo inteiro. Então, a riqueza, o domínio, a hegemonia cultural, política, epistêmica da Europa tem que ver com 1492 e o genocídio, a massacre, a invasão de nossos territórios aqui. Para todo mundo, para o Japão também, para a Rússia também, que agora todo mundo estamos falando. Para todo mundo. O capitalismo tem que ver com a nossa mãe terra, que foi esfrutada com as riquezas, por exemplo, da plata, da Potosí, da meu território, com o caucho, a goma da cá de Brasil, com a madeira, o ouro. Quem trajo? Primeiro os indígenas, depois trajeron a nossos irmãos afro, que trajeron e os esclavizaram. Mas é muito importante saber isso, que aqui nesses territórios, os indígenas acolheram as irmãs e irmãos negros. Quem protegeu aos negros escapados, as negras escapadas? Nossos avós. Nossos avós. Gente como nós, porque sofriam como nós. Nós acolhemos. Porque nós sabíamos como manejar a floresta, as montanhas. Nós teníamos nossos idiomas. Então, agora acontece isso. E que passou aqui, 1492? Fizeram, comeram,
redujeron, comprendieron en su idioma, en su episteme, en su filosofía, en su lenguaje, en sus conceptos, redujeron todo un tiempo, todo un continente, toda sabiduría, los redujeron y colocaron ¿dónde? ¿Dónde el pasado? El pasado, aquí. Ah, esos indios son pasados de Europa, ¿no? Nos dicen los europeos, ya superamos eso, ¿no? Superstición ahí. Y caminan, como dice Tamicua, al barranco, ¿no? A destruir todo. Muy informados y con tecnología, ¿no? Entonces, cosa nos decimos, hermano? Nos decimos, precisamos descolonizarnos como indígenas, hermanos, estudiantes también, hermana. Nos, hermanas, afros, negras, como vocês se chamam, necesitamos descolonizar hermanas de pieles claras, vocês também, sua memória também. Todo mundo precisamos. Vocês, as afros, nós indígenas, as peles claras aqui, têm uma memória da comunidade, de no capitalismo, de no propiedad privada, de no esfrutamento da mãe terra. Temos todo mundo. Mas aqui, nesses territórios, porque na Europa amassaram todo, acabaram com todo mundo, com sua memória também. Quem que mantém aqui, nesse território? Nós, nossos povos, nossas aldeias, nossos ilhos, nós estamos mantendo. Estamos misturados, também um pouco assim, porque fizeram isto e nós aqui. Então, precisamos descolonizar. Que decimos? Proposta de feminismo comunitário. Isso. Recuperar nosso tempo. Primeira coisa. Aí, por favor. Recuperar nosso tempo. Nosso tempo. Isto aconteceu? Sim, aconteceu. Não vamos a dizer que não aconteceu. Então, nós que vamos fazer? Vamos a... ¿Se pueden agarrar? Como hicimos ahí nomás, donde vocês estão. Aí. Nós que vamos a fazer? A descolonização tem dois momentos. Um, compreender isso que está aí. Outro, cada povo, cada território, cada cultura toma seu tempo e recuperamos a circularidade do tempo, que é de nossos avós, de nossos ancestros. É nosso, de nossos avós, de nosso tempo. O tempo não é uma linha que vai ao barranco. O tempo é uma circularidade que camina assim por todos os povos e que nós, aimaras, decimos, caminamos com o passado delante dos olhos e o futuro detrás. ¿Por qué caminamos con o pasado delante de los olhos? Porque eso sabemos, eso que conocemos, a memoria que conocemos. Eso dicen nuestros avós aimaras de mi povo. Caminamos con o pasado aquí para aprender, para saber, y el futuro es atrás. ¿Y por qué atrás? Porque está aquí. Si es circular, ¿comprenden? Bueno, van a ir comprendiendo. Si es circular, el pasado está aquí. Ahí. Lembra, el pasado está aquí, el futuro está aquí, porque es así. ¿Sí? Es así. Si es una línea, entonces es así, ¿no? Pero si es una circularidad, y ojo, ahí viene, ¿no? El racionalismo. Entonces es repetitivo. No es repetitivo. El tiempo que gente, no somos de contemporaneidad.
comprender la contemporaneidad es todo mundo al mismo tiempo. No es la contemporaneidad todo mundo en el tiempo de Europa. Que así como se comprende, ¿no? Los contemporáneos dicen, entonces, los artistas contemporáneos, filósofos contemporáneos, todo mundo europeo, o alguno de aquí que fue a Europa, ¿no? El resto, la cosa que acontece, filosofía, arte, que acontece en una aldea, en un territorio, eso no cuenta. Entonces nos decimos, todos nos somos contemporáneos, no solamente los europeos. Entonces, descolonizar significa, los europeos acreditan que ellos son los que, el principal, que son los padrones, que acrediten, mas vocês olha, aqui, tanto tempo, quantos tempos aqui al mesmo tempo, e uno solito Europa. Muitos povos, não sei se estão compreendendo, tempos de muitos povos no mundo. Aqui, 305, mas 305 mais ou menos, não? Imaginem toda a América, del mundo, miles de povos, cada um com seu tempo, e Europa, que é assim pequenino, acredita que eles são o rei do mundo. Eles têm direito a viver, sua memória nós respeitamos, mas é uno, e não é, aqui concluo, irmãos, não é o tempo nosso. O tempo nosso de Abya Yala, de América, Latinoamérica, como se chama, é nosso. É isso que nós temos que construir, descolonizar, e aí nossos conhecimentos, nossa epistemologia, aquilo que nós dijimos, não ser policías de comportamento, sino facilitadores como psicólogos de lutas. Isso. Pessoal, temos mais 2 pessoas inscritas, são 1h10. Então, eu vou... o horário era 1. Mas acho que a gente pode passar para essas pessoas, né, e encerra esse primeiro momento. Pode ser? Bruno? Oi, boa tarde. Meu nome é Bruno, sou psicólogo e, na verdade, é mais um recado do que uma pergunta, assim. Um comentário, primeiro fazer um comentário a partir do que a colega falou ali de um pouco de apresentar a psicologia social, né, falar que existe uma psicologia que é uma psicologia comprometida, que tem um compromisso ético-político com as questões relacionadas aos nossos povos, para dizer de uma maneira mais sintética. Dizer que a gente tem trabalhado também um pouco na perspectiva de que se existe uma psicologia social, assim como tem um educador social, vários nomes ligados ao social, a gente tem começado a trabalhar um pouco a ideia de pensar também uma psicologia que seja uma psicologia popular. Então, assim como tem educador popular, soberania popular, enfim, luta popular, projeto popular, nós precisamos criar uma psicologia popular. Eu acho que não os povos, os trabalhadores não conhecerem a psicologia e manterem no seu imaginário ainda uma psicologia que tem a ver com essa psicologia que é a fiscal da subjetividade, como a Julieta pontuou de maneira muito nevrálgica, tem a ver com isso, tem a ver com que a gente ainda não conseguiu efetivamente quebrar uma barreira e se alinhar e se afirmar como uma psicologia que está ao lado e com os povos nas suas lutas. Uma psicologia da luta popular que se some e que se contribua para o projeto popular, para uma luta popular. Então, acho que e aí uma psicologia popular latino-americana, uma psicologia popular internacionalista, lembrando os zapatistas aqui, uma psicologia popular intergaláctica, né, a gente consiga efetivamente se somar para poder produzir isso.
Acho que isso é uma coisa que talvez seja uma tarefa, né? Uma tarefa que nesse momento histórico talvez se torne mais aguda ainda, né? E aí queria só fazer o anúncio mesmo, de dizer que a gente tem que a gente fez, temos desenvolvido uma das parcerias que tem feito esse trabalho aqui de hoje é uma rede de psicologia e povos da terra, que a gente tem se organizado já faz por volta de um ano, um pouco mais, que a gente realizou ano passado na Escola Florestan Fernandes, uma escola de formação política do Movimento Sem Terra. A gente organizou um encontro com mais de 150 pessoas, entre psicólogos e lideranças. A Julieta esteve lá com a gente, a Mercedes, a Bruna, nós somos da rede. Outras pessoas aqui, talvez, que eu não estou lembrando. E dizer que, na verdade, a gente queria convidar de público, fazer Débora, apareça lá, a psicóloga do MAB, dizer que a gente estava trabalhando, que a rede trabalha nessa perspectiva, né? Foi na perspectiva de reunir, juntar diferentes lutadoras, diferentes movimentos, diferentes psicólogos, diferentes pensamentos da psicologia, para poder estar junto e pensar uma psicologia, uma rede de psicologia com essas populações. Então, eu queria só dizer que a gente já tem uma carta, que a gente está caminhando para fazer uma comunicação mais efetiva. Aqui em São Paulo já existe um grupo, no Estado existe um grupo, estamos meio capengando, mas aos poucos montando. É uma articulação que ela é um pouco complexa, né? Não é simples de fazer, mas quem quiser colar junto, quem quiser participar, saber mais, procura eu, procura a Mercedes, procura a Bruna. Vários outros lugares do Brasil também está acontecendo, é uma rede nacional que tem vários outros lugares acontecendo. Eu chamei a atenção aqui de São Paulo para dizer que, para quem estiver aqui e quiser colar junto, a gente tem feito trabalho junto ao Movimento Sem Terra, tem feito trabalho junto a outros movimentos, então a gente está aí construindo essa praxis aí da psicologia, um pouco nessa perspectiva de uma psicologia intergaláctica. Como é que fala em psicologia intergaláctica aí no negócio para a gente ver? Aí. Claro. Bruno, eu não fui por uma questão de agenda, que eu tinha um outro compromisso, mas eu queria ter ido. Foi, né? Comentei até com a Yara na época, mas eu tinha uma outra atividade, eu não consegui conciliar as duas. Mas quero conhecer melhor o trabalho, acompanhei mais de longe. E acho que, como psicóloga, eu quero falar para vocês, principalmente que estão no CRP, que existem outras mudanças que precisam ser feitas para uma psicologia popular acontecer. Né? Que não é só de ir para a prática, mas também de abrir espaços como esses de discussão. Né? As próprias formações, elas são muito, né, muito alinhadas com o objetivo. Se eu estou na militância hoje, é por uma história de vida pessoal, de uma família que me trouxe a esse caminho. Das referências dentro da minha casa que me trouxeram ao caminho de entender que eu precisava estar no que a gente chama de campo popular. Precisava porque eu tenho uma dívida histórica também com o povo do meu país e preciso fazer alguma coisa para devolver essa dívida. Mas acho que tem que ter um posicionamento político mais severo mesmo de, olha, gente, vamos discutir isso nas faculdades, vamos falar sobre isso. Vamos falar como que é a realidade. Né? Apesar de eu ser também psicóloga clínica, foi ótima a minha formação para esse ponto, mas para trabalhar com o MAB, para trabalhar com essa população, é um aprendizado novo a cada dia, que muitas vezes não vem de nenhum livro, não tem nenhum curso que te ajude com esse recurso. Então, eu acho que também devolvo essa missão para vocês que estão no CRP, que estão nessa gestão, de se criar algo cada vez mais sólido. Né? Até para a gente poder participar, porque não é a mesma lógica da clínica. Eu até brinco com outros amigos psicólogos que falam, como você faz prontuário das suas atividades? Eu falo, gente, não é a mesma lógica. Né? O jeito de escrever, o jeito de se comunicar com a população não pode partir da mesma lógica que a gente aprende. É claro que o que a gente aprende para a clínica ajuda, potencializa a escuta, mas a gente entende que é uma necessidade mais ampla. Então, devolvo a pergunta para vocês também. Pode. Gente, vocês vão estar muito ouvindo na TV, próximo onde eu moro, Arara, sabe, vai ter uma ação de despejo, que a turma está esperando o dia, de 450 famílias, né? E aí o Estado chama psicólogos
E agora eles querem tirar as crianças, a guarda das crianças. Então, tem juízes que acham que criança que vai para acampamento na luta pela terra, pai e mãe perdem guarda de criança. Eu vou dizer algo que Margarida Maria Alves, né, que é esse nome que dá origem a essa marcha das Margaridas, com a mulher camponesa paraibana, que ela fala um negócio, sabe? Ela é uma mulher rural, como eu, sabe? Agricultora, né? E ela morreu assassinada, né? Que só os que lutam sabem. Então, tem coisa que só quem luta sabe. Então, quem estuda, lê e tudo, não sabe, porque eu lutei, eu sei. Né? Mas tem coisa que só quem luta traumatiza também, né? Mas essa parte que quem está na luta, tanto a minha, como a sua, como a dela, a gente aprende muito, não é só trauma, não. Né? A gente pega muita sabedoria, muita coisa interessante. Né? Eu mesmo vou contar a minha história de vida de infância, vem estrupo, pancadaria, um monte de coisa ruim, né? Você não consegue resolver a casa, resolva o mundo, não tem problema nenhum. Se você não consegue resolver os problemas do mundo, resolva seu quintal. É dialético o negócio. Você não precisa ficar encanado porque está indo todo dia numa reunião e largando a casa, porque, de repente, você não consegue resolver sua casa. Né? Ou vice-versa. Né? Agora, como de terreiro de candomblé, né, de 15 anos já iniciada, eu gostaria de dizer para vocês um negócio que como psicólogas, né, e psicólogos, vocês é muito importante e vai na linha que ela colocou. Porque toda vez que discute psicologia, é esse corte europeu, né? Não é verdade? Mas vocês estudam o quê? A psicologia, não é? Nada, estuda psicologia, nada, é a alma. Não é a alma? A alma é a essência do negócio. Né? E a alma é religião, é política, é tudo, né? Para nós negras, sabe? É o ori, né? A cabeça. A cabeça é um Deus. A cabeça, nossa, a gente passa uma vida lutando com a nossa cabeça. Né? Quando a gente consegue se acertar com a cabeça, dá um sucesso danado. Mas quando não se acerta com o ori, esse oriçá, que não é verdade, companheiro? Que temos aqui, tanto é que quando a gente usa droga hoje em dia, o que o pessoal faz? Está fazendo a cabeça, não é? Fazer a cabeça é a expressão do quê? De terreiro de candomblé. É alimentar a sua cabeça. Hoje as pessoas falam alimentar a cabeça, fazer a cabeça é com droga, né? E não é com droga. Se faz a cabeça, é cuidando da cabeça. Né? Mas achar que cuida da cabeça só quando a cabeça está estranha, é muito pouco. Né? A luta pela terra, eu vou refazer o convite. Quero quem puder ir lá numa equipe para poder ajudar a gente a trabalhar esse psicológico. Sabe por quê? Terminando. Hoje, nós, mulheres rurais, já somos em 30% arrimo de família. O homem está abandonando o campo, mulher. As mulheres estão ficando sozinhas. E não está ficando solteira ou casada, viúva, não, está ficando abandonada. Abandonada, né? Porque eles vão para a cidade e não voltam. Quando você via essa expressão, deve ser da Bahia, do Nordeste, né? Não, aqui internamente em São Paulo já está acontecendo isso. É um campo bom para vocês, viu? Mas vão com carinho, pisa com carinho, porque o negócio é meloso, né? De repente, a pessoa chega com muita arrogância, o campo é um lugar estranho para quem entra pela primeira vez ou para quem volta, né? Mas eu gostaria que vocês estivessem em Sumaré com a gente, como na marcha também, sabe? Em agosto, né, das Margaridas. Então, é um convite que estamos fazendo. Aí já encerrei minha fala, viu? Bom, eu vou passar a palavra para a Mariana, mas antes disso, só rapidinho, acho completando ali o que a Débora falou, só fechar esse assunto. A proposta, quando a gente começou a montar essa rede, Débora, era justamente essa que você falou, de discutir uma psicologia que a gente não tem na graduação, porque a gente encontrou vários colegas psicólogos em trocentos territórios tradicionais, Brasil afora, e todos eles tinham a mesma queixa. Como você chegou nesse território? Então, não foi pela graduação. Eu cheguei e fui aprendendo, fui descobrindo como fazer essa psicologia, que é uma outra psicologia.
que a gente não tem na graduação. A prática clínica da graduação potencializa muito, mas não é disso que a gente está falando só. É de uma outra lógica de vida, de mundo, uma outra lógica de tempo. Gente, a temporalidade é uma coisa absurda nos territórios tradicionais, que é, não sei, para mim foi o primeiro impacto que eu tive foi do tempo. Um tempo que não era o tempo da cidade, das 8 às 5, né? Enfim, e a proposta da rede é justamente essa. Eu acho que juntos a gente vai levando isso para o CRP, para o CFP, para os sindicatos, para a categoria, de um modo geral, e entrando nas universidades também, né? Eu acho que teve muito estudante, inclusive, não era, eu acho, e justamente nessa, para começar a falar, nossa, isso não tem na graduação mesmo. Então, as próximas gerações de psicólogos, eu acho, vão estar bem mais preparados do que chegar mais do que nós chegamos nesses territórios. Bom, é isso que eu encerro a minha fala, passar agora para a Mariana e a gente fecha esse primeiro momento. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de cada uma aqui. A minha pergunta é a seguinte: eu trabalho na administração pública e eu gostaria de saber da Tami e da Julieta quais são assim as principais dificuldades que a população indígena enfrenta nessa questão da demarcação das terras indígenas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais a respeito disso. Daí, se a Adélia também puder contribuir, né? E também, se na comunidade indígena, eu não sei, se vocês também utilizam, igual a Adélia estava fazendo o convite agora, por conta das invasões, por conta da história de vocês, se vocês costumam dizer assim que vocês foram psicologicamente afetados, se os psicólogos poderiam entrar nas comunidades indígenas e oferecer algum tipo de apoio. Eu não sou psicóloga, minha irmã é psicóloga e eu cheguei até esse evento por conta dela. E eu achei muito interessante uma fala da Julieta, porque eu estava lendo 2 professores da Universidade Federal do ABC, que eles falam o seguinte, que apesar dos problemas em curso da mobilização e articulação política, e apesar das circunstâncias mais opressivas, os movimentos rurais constituem hoje em dia o núcleo fundamental da oposição ao neoliberalismo e a fonte mais importante da transformação democrática na política nacional e internacional. Então, eu queria dialogar. Eu estou estudando um pouco de economia, mas assim no sentido de apoiar os movimentos sociais. E daí é por isso que eu estou aqui hoje. Então, a maior dificuldade que a gente encontra hoje na demarcação do território é o respeito com a lei que até o próprio Juruá fez, que é a Constituição de 88, né? Reconhecimento dos territórios habitados pelos esses povos indígenas, que aí não é só a habitação física, mas é toda uma espiritualidade, é a nossa comunidade ancestral que está naquele lugar. Então, a maior dificuldade é uma dessa e também da justiça brasileira, que é uma justiça que sempre é mentirosa, nunca é verdadeira. Desde quando eles entraram nesse território hoje chamado Brasil, que eles nunca agiram com a verdade e que hoje sempre eles buscam agir com a verdade para o lado deles, né? Que, no caso, a dificuldade é entregar a demarcação dos territórios indígenas, o reconhecimento quilombo, para a bancada ruralista, que a gente sabe que a bancada ruralista é a bancada a qual a maioria deles é dono de grandes fazendas, grandes latifúndios dentro dos territórios indígenas e que eles jamais, de forma nenhuma, vai querer reconhecer, né, esse território como um território indígena. E a dificuldade que você me falou, como os psicólogos hoje, a gente tem um índice de suicídio indígena com jovens muito grande, né? Primeiro pelo reconhecimento desse território, que é uma angústia, né? É uma angústia. A todo momento a gente está ali no território, os jovens tentando recuperar também essa memória que a Julieta traz aqui, né, que foi, muitas das vezes, dentro do nosso território, usurpado e colocado uma memória europeia, né? Enfim, desde a cultura, enfim, suas vestes, que hoje a gente está fazendo esse trabalho, e, de repente, vem a justiça tirando toda aquela comunidade, removendo dali sem
um respeito com a ancestralidade, onde tem cemitério, onde tem nosso Nhanderecó mesmo, né? Então, o futuro que os jovens olham, não vê um futuro, não tem uma saúde adequada, o alimento que a gente come já não é mais aquele tradicional, então é tudo uma agonia para eles, né? E muitos desses jovens acabam tirando a sua própria vida. Isso acontece, não é nenhuma coisa escondida, mas está estampada aí, porque está acontecendo, aconteceu aqui em São Paulo, acontece aí no Mato Grosso, acontece no nosso território, né? Dos jovens está tirando a vida por conta, primeiro, desse impacto com o não reconhecimento do território, que agora o Estado brasileiro colocou aí o marco temporal, que é o quê? O marco temporal fala que se os indígenas não tivessem no seu território em 88, se eles não tivessem ali naquele território em 88, quando fez a Constituição, não vai ser reconhecido esse território. Como que nós íamos ficar no território com a ditadura militar que estava aqui, com as agressões, aí o que eles falam? Por que não tem nenhum papel, vocês não foram na polícia? Como que a gente ia na polícia se a própria polícia é quem tirava a gente a pronto, né, de bala, enfim. Isso eu tenho na pele aí. As terras indígenas Pataxó do sul da Bahia mesmo, elas foram todas doadas para você vota em mim e eu te dou esse pedaço de terra, e aí foi ficando, né? Quando o Galdino morreu queimado, aí em Brasília, né, que os indígenas pegaram fosse e retomaram a maioria dos territórios tradicionais, que não é invasão, é retomada de território, porque a gente não vai vir aqui nesse prédio, o indígena, e vai entrar aqui dentro. A gente retoma um território que tem ancestralidade. Se o europeu quer colocar, fazer um estudo, juntamente com esse governo, ele vai fazer, ele vai saber que ali tem indígena. Os nossos antepassados são muito inteligentes, guiados por Nhanderu, que deixa vestígio para comprovar, né, para esse invasor que aquele território é território indígena, seja com um artefato, como vocês veem. A todo momento o Brasil está achando artefato indígena de 5.000 anos, que acharam agora que nunca tinha achado, né? Nunca tinha achado porque eles nunca tinham procurado, né? Então, que eles dizem que tem os maiores estudos, se levantar tudo isso, como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ali mesmo, ali onde tem a balsa, ali, que não é a balsa que nem aqui em São Paulo, né? Lá é como se fosse um metrô. Ali embaixo, todo momento que eles estão escavando, eles estão achando alguma coisa. Então, se eles procurarem em todo o território, eles vão encontrar. Então, essa ajuda dos psicólogos, junto com os povos indígenas, que nem a parente que falou, tem que entrar, tem que saber, tem que conhecer. Antes de entrar no território indígena, tem que se despedir de todo o preconceito, né? Quebrar todas as barreiras, o que aprendeu na faculdade. Porque a gente aprende na faculdade, a gente tem que ter só uma coluna e o resto a gente aprender dia a dia. Porque se a gente for levar aquilo que a gente aprendeu tudo na faculdade ali, o impacto nunca vai conseguir ser. Então, tem que se despir de muitos preconceitos, né? Tem que ir com calma ali aprendendo como que a comunidade vive, qual que é esse tempo aí que você falou também. Lá na aldeia mesmo, nós não olhamos no relógio, né, Letras? De dia, de noite, que dia é hoje, também não sei. Só se tiver alguém aí lá em casa que eu sei o dia, mas quando eu olho já está de noite, ou já está escurecendo. A gente não olha, não tem isso, porque aqui o relógio, né, serve para ganhar dinheiro. Eu falo, como que as pessoas fizeram metrô, trem, não sei o que, para ganhar tempo, e não ganha tempo, porque aqui é uma cidade que ninguém está assim o tempo todo, com toda essa tecnologia. E se fazer mais metrô, vai ser a mesma coisa. Então, o relógio aqui funciona como um dinheiro, como um capital. Para nós, não, né? Quando o sol nasce, né, a gente vai ali, dá Jaúde, dá bom dia, que nem as plantas, eu dou a Nhanderu, ao sol quando se põe. É momento da gente escutar e sentar e escutar a nossa ancestralidade, os ensinamentos, né? Porque os maiores pós-doc que temos na nossa comunidade são os nossos mais velhos, que aqui os mais velhos na cidade é tratado como lixo, né? É descartado.
principalmente com os jovens. Os jovens, eles acham que eles nunca vão ficar velhos. E se a gente tem o que a gente tem hoje, é por conta dos nossos mais velhos que lutaram, né? Tanto aqui, tanto nas nossas comunidades. E lá, aqui, quando você está velho, você não presta e coloca você no asilo. Nas nossas comunidades, não. Nossos mais velhos, as nossas maior faculdade, eles morrem, a gente atende eles. O primeiro alimento que a gente tem que dar é deles, os melhores alimentos é eles, porque a gente sabe que eles lutaram e que a gente está aqui por eles. Então, eu acho que aqui também, né, essa sociedade, enquanto eles não respeitar o maior livro, que é a ancestralidade, que é os idosos, que é os nossos anciões, não vai andar para frente. Não vai andar para frente. Né? E aí é triste ver esses jovens desrespeitando, não respeita esses idosos, e às vezes tem idosos que se sentem também oprimidos e também se sente nesse ataque, também tem essa agressão, porque é a agressão dos nossos mais novos, né? Porque ele se vê revoltado, como que ele trabalhou o tempo todo, tudo que a gente conquista, ou teve filho, e os filhos desmaltrata, e os jovens desmaltratam. Então, para a gente, eu como jovem, assim, eu fico muito triste quando venho aqui para a cidade, porque não há um respeito com os nossos anciãos que construíram tudo isso aqui, que lutaram pelo metrô, que hoje, né, pode comer um pão com mortandela dentro, que antigamente não tinha nem Danone, nem nada dessas coisas. Então, foi com a construção, né, dessas ancestralidades, desses mais velhos aí, que hoje são tratados como lixo pelo governo federal, que está querendo aí mexer nos direitos trabalhistas, privatizar todas as coisas, então, tirar, né, alguns benefícios aí, que é o BPC, né, e é terrível, mas a gente estamos na resistência, que vocês fiquem na resistência, como a Julieta falou, cada um na sua origem, e ensinando dentro de casa, ensinando nossos filhos, ensinando aos nossos amigos, enfim, né, que devemos respeitar um ao outro e lutar. Isso. Obrigada, doutora. Tempo. Sí, cortito para responder a la hermana, ¿no? Primeira coisa que é importante, que estamos falando das mulheres. Somos corpos diferentes a nossos irmãos, que são homens, que também são corpos, mas a vezes falam de povos indígenas, não? Como se não houvesse mulheres, que sei eu, Pataxó, aimaras, e homens aimaras, não? Então, é importante a diferença dos corpos e a existência, não? Outra coisa que é importante é a propriedade privada. Tamiquá já falou que os fazendeiros não é solamente um problema da demarcação dos indígenas, das indígenas. É para todo mundo. Tem gente, como nós dizemos, de Uruá, ou de pele clara, perdão, e também afros, negros, que não têm sua casa, que não têm como comer, não? Então, o problema é a terra, grandes extensões de terra em poucas mãos. Então, isso também para nossas demarcações, para nossa recuperação dos territórios também, e a propriedade privada, a concepção da propriedade privada, que é algo tão burguês. A minha individualidade, aquilo que vocês falavam, não? A subjetividade, meu direito individual, individualismo. Porque uma coisa é a individualidade, hoje acabou com o individualismo. Então, uma coisa muito importante também, que ataca nossas aldeias, nossos ilhos, nossas comunidades também, o individualismo. Isto é meu, isto é meu. Então, precisamos trabalhar nisso. E outra coisa, a última que eu agregaria, que você falou, que é economista, a dimensão do trabalho, que tem que ver com o tempo, não? Aquilo que falava Tamiquá. Nós, dos povos originários, e sobretudo aqui, porque meu povo aimara não é assim, nós como quechos, nós como aimaras, não estamos muito alienados, como podemos, ocidentalizados também, muito diferente de minhas irmãs, que eu estou aprendendo com minhas irmãs aqui em Jaraguá, em Itacupé,
que tem que ver com o capitalismo. Não? A gente aqui não quer trabalhar para outro. E que diz a gente? Ah, índios flojos, não? Índios flojos, prefiere dormir. E que mais lindo que dormir? Não querem vocês dormir todo o tempo? E ter comida também? Descansar? E não... Então, precisamos aprender de nossos irmãos de este território aqui, de Itacupé, de Tamicuá, trabalhar quando precisa. A acumulação. Por quê? Porque não tem segurança de futuro, não? Porque somos individualistas, porque não pensamos na comunidade. Mas que vou fazer quando eu seja ancião? A comunidade sostiene a anciãos. Não vai ficar sem alimento. Então, quando abandonamos a comunidade, quando ficamos no individualismo, temos que trabalhar, aunque arrastrando as pernas, temos que trabalhar. Temos, não? Não é assim, irmãos. Então, é muito importante o trabalho, não é o emprego. O emprego é esfrutamento, você sabe isso, esfrutamento. Trabalho é vida. É gostoso trabalhar e comer com o seu trabalho. Mas o emprego não dá satisfação. Agota, cansa, envejece, fica mal, enferma. Então, estamos em um momento, a propriedade privada, o trabalho, o individualismo, tudo tem que ver com nós, irmãos. Tem que ver com isso, para aprender muitas coisas também de povos aqui, estão em Jaraguá, Tamicuá, e eu respeito, muito graças. Bom, obrigada novamente a todas, obrigada, meninas. Bom, a gente encerra esse momento já um pouco, já passamos bastante do horário. Eu queria só, antes de dispersar para o almoço, ver com vocês como vai ser esse segundo momento. Pode ser? Porque aí, no retorno, né, lembrando daquelas questões que a gente trouxe sobre o que a psicologia tem a ver com tudo isso, com toda essa luta nos territórios. E então, para a gente não se prolongar tanto no almoço, para não atrasar mais o dia, né? Então, sei lá, a gente faz um almoço mais curto, talvez de 30 a 40 minutos, e retornamos para o segundo momento.